Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje: Congresso Nacional retoma os trabalhos com agenda reduzida e projeto popular no radar. Governo Lula vai tentar acabar com a taxa das blusinhas até o final do mês. Deputado norte-americano posta foto de Lula capturado e escala a crise diplomática entre os países. Benjamin Netanyahu rejeita plano de Donald Trump para a faixa de Gaza e diz que saída do exército está condicionada ao desarmamento do grupo terrorista Hamas. Terremoto de magnitude 7,4 deixa mais de 20 mortos na Colômbia. Pelo menos 20 prédios caíram na cidade de Cali. Acidente na rodovia em Anguera deixa 3 mortos em São Paulo. Desmatamento na Amazônia Legal cai 37% e atinge o menor nível em 10 anos. Boa noite. O Congresso Nacional retomou hoje os trabalhos com uma agenda reduzida e pressionado por projetos populares do governo Lula. Nessa semana é esperado a votação da medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas. Os trabalhos na Câmara dos Deputados começam amanhã para definir a pauta da semana. O projeto, que permite usar a receita extra de petróleo para reduzir impostos sobre combustíveis, deve ganhar prioridade. A relatora, a deputada Maruza Boldrin, chegou a afirmar que há um acordo para que o projeto seja votado ainda nesta semana. No Senado, a pauta já foi definida. Amanhã estão previstos um projeto que cria o Programa do Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes e outros textos que criam fundos para o Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública da União. A base governista também deve encontrar dificuldades para aprovar projetos populares. Um deles é o que eleva o limite do faturamento anual dos microempreendedores individuais. Ao mesmo tempo, vai haver um esforço para priorizar a aprovação da medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas. A avaliação do Palácio do Planalto é de que o fim da isenção das compras internacionais de até $50, aprovado em 2024, foi uma das medidas que mais prejudicou a popularidade do governo Lula III. O novo advogado de Daniel Vorcaro pediu uma audiência com o ministro do STF, André Mendonça, para retomar as negociações de uma delação premiada. Daniel Bialski assumiu a defesa do ex-banqueiro e vai trabalhar ao lado de Sérgio Leonardo. Bialski deve retomar as negociações de uma terceira proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não gostaram do que foi proposto anteriormente. Para os investigadores, não houve ineditismo nos fatos narrados por Vorcaro, nem demonstrações concretas de ressarcimento aos cofres públicos. Bialski já trabalhou em casos de grande repercussão. Ele já defendeu o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e a deputada Carla Zambelli. E nesse final de semana, um deputado norte-americano chamou a atenção do mundo todo. Carlos Gimenez publicou uma montagem do presidente Lula, como se fosse o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. E na legenda ele escreveu: "O que esperar?", indicando que pode acontecer com Lula a mesma coisa que aconteceu com o venezuelano. A imagem publicada pelo deputado mostra Lula segurando uma garrafa de cachaça e vestindo a mesma roupa usada pelo ditador Nicolás Maduro. Em outra publicação, Gimenez chamou Lula de corrupto e criminoso comunista. Ele também comparou o petista aos presidentes de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Eduardo Bolsonaro compartilhou o post e disse que o Partido dos Trabalhadores não poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral caso isso aconteça. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se pronunciou. A nova pesquisa BTG Nexus, divulgada hoje, mostra o presidente Lula com 47% das intenções de voto contra 44% de Flávio, em um eventual segundo turno das eleições. Nesse cenário, os dois estão empatados tecnicamente. A fabricante brasileira de aviões Embraer registrou uma receita de mais de 11 bilhões de reais no segundo trimestre. De acordo com o balanço entre abril e junho, a empresa entregou 65 aviões, o melhor resultado para o período em 16 anos. O lucro líquido da empresa ficou em pouco mais de R$1 bilhão. O Irã exigiu que os Estados Unidos aceite as condições para reabrir o Estreito de Hormuz.
o Estreito de Hormuz seguirá bloqueado. Foi o que afirmou a Guarda Revolucionária do Irã, que exige que os Estados Unidos aceitem todas as condições propostas por Teherã, entre elas o pagamento de compensações pelos danos causados durante a guerra. A rota, estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos, permanece fechada pela República Islâmica, que ataca regularmente navios que atravessem o estreito sem autorização. Os ataques contínuos nessa via marítima, por onde antes da guerra os navios transitavam livremente, provocaram o fracasso de uma trégua alcançada em abril. Os mediadores pedem que ambas as partes retomem termos de um memorando assinado em junho, que estabelecia um acordo quadro para abrir negociações de paz. A chancelaria iraniana afirmou que as conversas sobre o trânsito e a gestão do Estreito de Hormuz estão se aproximando de sua etapa final com Omã, localizado na margem oposta do estreito. No entanto, a diplomacia de Teherã advertiu que a reabertura da estratégica via marítima continua condicionada ao cumprimento de outras exigências e ao pagamento de compensações. Também negou que o Irã esteja negociando diretamente com os Estados Unidos e assegurou que ambas as partes se limitaram a trocar mensagens por meio de intermediários. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou a proposta de Donald Trump, que previa a saída do exército israelense da faixa de Gaza. Netanyahu afirmou que isso só vai acontecer se o grupo terrorista Hamas for desarmado completamente. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou o plano para Gaza apoiado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump e aceito pelo Hamas. Israel rejeita o documento de 15 pontos. As Forças Armadas não realizarão qualquer retirada até que o Hamas seja genuinamente desarmado. Além disso, as Forças Armadas continuarão a neutralizar ameaças contra nossas forças e nossos cidadãos. A decisão o afasta novamente de seu aliado Donald Trump durante uma acirrada corrida eleitoral em Israel. As primeiras eleições desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Pesquisas colocam Netanyahu empatado ou até atrás em intenção de voto em relação aos seus rivais, além de indicar que o plano para Gaza é muito impopular entre sua base eleitoral conservadora e a de seus parceiros de extrema-direita. Agradeço profundamente ao presidente Trump, nosso maravilhoso amigo na Casa Branca. Agradeço profundamente a parceria histórica com os Estados Unidos contra as tentativas do Irã de se armar com armas nucleares. Quero enfatizar que, com ou sem acordo, enquanto eu for primeiro-ministro, o Irã não terá armas nucleares. Pressionado por seus aliados de extrema-direita, o premier vinha há mais de uma semana intensificando as críticas ao plano anunciado no fim de julho por Trump, que prevê o desarmamento do Hamas e a retirada israelense do território palestino. O documento é, teoricamente, etapa final de um cessar-fogo impulsionado pelos Estados Unidos e anunciado em outubro, que reduziu, mas não encerrou as operações israelenses em Gaza. O Hamas, no poder na faixa de Gaza desde 2007, aceitou o acordo pelo qual deveria entregar suas armas a uma recém-criada autoridade palestina encarregada de governar o território durante um período de transição. A Bulgária convocou o embaixador da Ucrânia após um drone explodir perto de um gasoduto. Autoridades da Bulgária relataram que um drone com uma quantidade significativa de explosivos entrou neste sábado em seu território e explodiu perto de um gasoduto, sem deixar vítimas ou danificar edifícios ou qualquer tipo de estrutura. Segundo o Ministério da Defesa búlgaro, o drone era de um tipo amplamente usado pelo exército ucraniano. Уважаеми сънародници, в 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент. Às 8h10 desta manhã ocorreu um incidente envolvendo um drone que entrou no espaço aéreo búlgaro e explodiu a 100 metros da fronteira búlgara, vindo da direção da Romênia. Isso aconteceu nas imediações da estação de compressão da Romênia, a 200 metros do local da explosão, a 200 metros do antigo posto de controle fronteiriço entre a Bulgária e a Romênia em Kardan, a 1000 metros da nossa estação de compressão no gasoduto transbalcânico. Между България и Румъния на Кардан, на 1000 метра от нашата компресорна станция, на трансбалканският газопровод. O Ministério das Relações Exteriores da Bulgária convocou o embaixador da Ucrânia para uma reunião na próxima segunda-feira. Já a chancelaria ucraniana informou que suas forças não atacaram deliberadamente a Bulgária e que estavam em contato com o lado búlgaro para esclarecer as circunstâncias do incidente. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, vários drones das partes em conflito entraram no espaço aéreo de países vizinhos, alguns deles membros da OTAN.
E na madrugada de hoje, um bombardeio ucraniano contra a Rússia deixou 13 mortos. A Ucrânia afirmou ter atingido uma refinaria de petróleo em uma cidade industrial. O governo local afirmou que 75 pessoas ficaram feridas. A Rússia afirmou ter derrubado mais de 450 drones durante o ataque. E o Senado norte-americano confirmou o ex-advogado do presidente Donald Trump como procurador-geral dos Estados Unidos. President Trump trusts me to give him counsel. Todd Blanche foi confirmado como procurador-geral dos Estados Unidos. O ex-advogado pessoal do presidente Donald Trump recebeu 50 votos a favor e 49 contra no Senado, apesar de 2 parlamentares republicanas terem se somado aos democratas e se manifestado contra. Blanche, que já vinha atuando como procurador-geral interino após a destituição de Pam Bondi, disse que se sente profundamente honrado pela confiança que Trump depositou nele. O presidente, que tem desafiado as normas políticas dos Estados Unidos ao tentar submeter a seu controle direto agências governamentais que deveriam ser independentes, o considera uma estrela. Mas os democratas se opuseram à sua nomeação desde o início e acusaram o republicano de transformar o Departamento de Justiça em uma arma política. Um dos principais obstáculos para a confirmação de Blanche era sua tentativa de criar um fundo de 1,8 bilhão de dólares para o que o presidente considera vítimas de perseguição judicial. Era provável que esse fundo incluísse os apoiadores de Trump que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 numa tentativa de insurreição para impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. Outro tema polêmico foi uma proposta extraordinária que concedia imunidade a Trump em relação a auditorias fiscais. Blanche conseguiu finalmente neutralizar a oposição dentro de seu próprio partido ao emitir no fim de semana uma ordem escrita que eliminava o chamado Fundo contra a Instrumentalização Política da Justiça. Ele também esclareceu que o acordo de imunidade em relação a auditorias fiscais para o presidente, seus 2 filhos mais velhos e a organização Trump só se aplicaria de forma retroativa a exercícios fiscais anteriores e não a declarações futuras. O filho do ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que o câncer de Joe Biden se espalhou para os ossos e outras partes do corpo. O câncer que afeta o ex-presidente americano Joe Biden se agravou, com metástases nos ossos e em outras partes. A informação foi confirmada por Hunter, filho do democrata, em entrevista à rede BBC, acrescentando que é muito doloroso e muito debilitante em muitos aspectos, mas ele continua aí, realmente difícil, realmente triste de ver. Biden, de 83 anos, revelou em maio de 2025, 4 meses após deixar a Casa Branca, que sofria de um câncer de próstata agressivo, com metástase nos ossos. O ex-presidente decidiu não concorrer à reeleição em 2024, em meio a preocupações com seu estado de saúde. A vice-presidente Kamala Harris entrou na disputa em seu lugar e foi derrotada pelo republicano Donald Trump. Após o diagnóstico, Biden iniciou um protocolo de radioterapia e tratamento hormonal. Emocionado, Hunter destacou ainda que, apesar do estado de saúde do pai, ele acredita muito nos Estados Unidos. E a Espanha iniciou uma operação para aumentar a segurança contra aviões e embarcações vindos da Itália. Agentes espanhóis começaram os controles fronteiriços temporários a viajantes procedentes da Itália. A decisão foi adotada pelo governo de Pedro Sánchez após lançar um ultimato a Roma para que suspenda as medidas semelhantes impostas depois da entrada massiva de imigrantes em Ceuta no fim de julho. O Ministério do Interior espanhol assegurou que estes controles em conexões aéreas e marítimas estão sendo realizados de forma aleatória, com foco especial nos passageiros que sejam cidadãos nacionais de países terceiros. O que a Itália fez está completamente fora de contexto. Não concordo. Me parece que Sánchez está recebendo ataques de todos os lados e não é justificável o que está acontecendo. Eu vivo na Espanha, sou espanhol e entendo a medida que a Itália impôs à Espanha. Mas me parece absurdo e um pouco de birra de criança pequena o que a Espanha fez com a Itália. As autoridades espanholas justificaram a medida pela persistente pressão migratória irregular enfrentada pela Itália, para onde chegam todos os anos milhares de imigrantes por via marítima. Roma fechou temporariamente à Espanha o espaço Schengen, a área de livre circulação da União Europeia, após a chegada de cerca de 72 mil migrantes ao enclave espanhol no norte da África, vindos do vizinho Marrocos.
O governo italiano argumentou, então, a medida como uma decisão necessária para proteger a segurança de seus cidadãos e defender as fronteiras da Europa. Na sexta-feira, após as ameaças de Madrid, o gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que a Itália não aceita ultimatos e que não tinha a intenção de rever a decisão antes de 15 de agosto. O tufão Dolphin chegou à costa leste da China nesse final de semana. Cerca de 1.500 voos foram cancelados. O tufão Dolphin tocou a terra na costa leste da China. O fenômeno, que nos últimos dias foi responsável por fortes chuvas e ventos na ilha japonesa de Okinawa, provocou o cancelamento de cerca de 1.400 voos de e para os principais aeroportos de Xangai. O aeroporto da cidade vizinha de Hangzhou teve 270 voos suspensos. A costa leste da China, densamente povoada, se preparou por vários dias para a chegada do Dolphin, em meio a enormes transtornos para o transporte. O Centro Meteorológico Nacional da China emitiu na manhã deste domingo um alerta vermelho de tufão, o mais elevado, ao advertir sobre chuvas torrenciais extraordinárias em algumas partes do leste e do centro da província de Zhejiang. Também são previstas fortes precipitações em Xangai e em partes de Fujian, Anhui e Jiangsu, até a tarde de segunda-feira. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, cerca de 100.000 pessoas foram realocadas em Fujian na noite de sábado. E na manhã de hoje, um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia e deixou mais de 20 mortos. Vídeos nas redes sociais mostram prédios desabando, pessoas caindo no chão e muita destruição. Um forte terremoto de magnitude 7,4 foi registrado na Colômbia nesta segunda-feira. O Serviço Geológico da Colômbia e dos Estados Unidos informou que o tremor aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com o epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó. O governo informou que houve feridos e danos graves nas edificações em Quibdó, capital do departamento. O prefeito de Cali, terceira maior cidade da Colômbia, relatou impactos graves que ainda estão sendo avaliados. Na capital do país, Bogotá, os moradores foram para as ruas de pijamas em meio ao som das sirenes. O terremoto foi sentido com mais força no oeste do país e também foi percebido em Quito, no Equador, e no Panamá. Em 24 de junho, um duplo terremoto de magnitude 7,2 e 7,5 causou mais de 6.000 mortes e deixou um cenário de destruição na vizinha Venezuela. A seguir, crianças de 3 e 5 anos são encontradas mortas dentro de carro em São Paulo. E homem é condenado a pagar R$75 mil após beijar criança à força em Santa Catarina. Duas irmãs de 3 e 5 anos foram encontradas mortas dentro de um carro no bairro Jardim Guanabara, na zona sul de São Paulo. O pai das crianças, de 24 anos, foi preso em flagrante por homicídio e violência doméstica. A mãe das crianças relatou à polícia que era perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro desde a separação. De acordo com um boletim de ocorrência, Breno de Souza Castro matou as duas filhas asfixiadas. A motivação do crime seria ciúmes da ex. Segundo a polícia militar, o homem se apresentou à delegacia da cidade de Dutra e confessou o crime. Segundo o relato da mulher, a polícia, ela viveu por cerca de 8 anos com o ex-companheiro, com quem teve 2 filhas. Os dois estavam separados desde março, após episódios de agressão e traição. E, segundo ela, o homem passou a persegui-la e ameaçá-la depois do fim do relacionamento. Na última sexta-feira, ela entregou as meninas à ex-sogra, no final da semana, após publicar uma foto com as amigas. A mulher recebeu uma mensagem do ex, dizendo que aquela seria a última vez que ela veria as filhas com vida. Horas depois, segundo o depoimento, ele afirmou a familiar que ninguém mais veria as crianças e queria matá-las e se matar em seguida. Os corpos das crianças foram encontrados dentro de um carro no bairro Jardim Guanabara, na zona sul de São Paulo. Um acidente envolvendo 6 veículos deixou 3 pessoas mortas e outras 6 feridas na madrugada de hoje na rodovia em Anguera, em São Paulo. O motorista perdeu o controle do veículo e capotou. Segundo o capitão Calvi, da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente começou quando o carro bateu contra uma proteção da rodovia. Com o impacto, ocupantes do veículo foram arremessados para fora e, na sequência, atropelado por outros carros. O motorista do veículo, Jefferson Henrique Oliveira Pires, de 27 anos, teve ferimentos leves. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e apontou 0,72 miligramas de álcool. Acabou sendo preso.
Outras 2 pessoas que estavam no veículo foram socorridas em estado grave e uma delas morreu no hospital. Um homem de 65 anos matou a companheira com golpes de faca em Osasco, na Grande São Paulo. Verônica Nascimento, de 43 anos, foi encontrada caída em uma rua da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem também tentou atacar o filho da companheira antes de fugir. Ele segue foragido. E olha só, um homem foi condenado a pagar R$75 mil à família de uma criança de 11 anos que foi beijada à força na frente de um mercado em Santa Catarina. Ele foi enquadrado no crime de estupro de vulnerável, com chances de recurso. Durante o depoimento, o homem admitiu ter beijado a menina, mas alegou que estava bêbado e acreditava que ela era maior de idade. E no próximo bloco, o desmatamento na Amazônia Legal cai 37% e atinge o menor nível em 10 anos. E mergulhadores italianos encontram um naufrágio romano de mais de 2.000 anos. A área desmatada na Amazônia Legal caiu 37% entre agosto de 2025 e julho de 2026. Esse é o menor índice registrado desde 2016. A Amazônia Legal registrou seu menor nível de desmatamento em uma década, um sinal positivo para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a menos de 2 meses das eleições presidenciais de outubro. Segundo dados oficiais, entre agosto de 2025 e julho de 2026, foram desmatados 2.874 km² de floresta, 37% a menos que no período anterior, quando o número ficou em torno de 4.500 km². Trata-se do nível mais baixo desde o início das atuais medições por satélite em 2016. O resultado consolida a tendência observada desde a volta de Lula ao poder em 2023, depois de a destruição da floresta ter atingido um pico de 12.500 km² durante o governo de Jair Bolsonaro, em 2022. Ao apresentar os resultados, Lula reafirmou seu compromisso ambiental. Foi um compromisso desaforado nosso de que é possível a gente chegar a desmatamento zero até 2030. Lula afirmou que, se forem mantidos os esforços atuais e os recursos destinados à proteção da floresta, o Brasil está em condições de atingir esse objetivo na maior floresta tropical do planeta, considerada um regulador-chave do clima global. Eu vim aqui para mostrar, ninguém, nem os Estados Unidos, leva a sério a questão climática como leva o Brasil. Ninguém. O presidente busca exibir esses avanços ambientais em plena campanha por um 4º mandato. Embora as últimas pesquisas lhe deem uma ligeira vantagem diante de um eventual segundo turno, sua política ambiental continua enfrentando críticas de grupos ecologistas por apoiar projetos de exploração de petróleo na costa amazônica. Ainda assim, os recentes números reforçam a imagem do Brasil como um dos atores centrais na luta contra a mudança climática. Mergulhadores italianos encontraram um navio romano naufragado há mais de 2.000 anos. E nele tinham diversos vasos que eram usados para transportar vinho. Mergulhadores italianos descobriram os destroços de um navio romano de 2.100 anos na costa da Sicília. O naufrágio continha centenas de ânforas em excelente estado de conservação, provavelmente usadas para transportar vinho. O ministro da Cultura italiano, Alessandro Giuli, descreveu o naufrágio como uma das descobertas arqueológicas subaquáticas mais importantes dos últimos anos. O naufrágio foi localizado a 5 quilômetros da costa de Mazara d'Al Vallo, na Sicília. Os mergulhadores da Unidade de Proteção do Patrimônio Cultural da Polícia de Palermo localizaram o navio a uma profundidade de 46 metros após receberem um alerta de pescadores. Em uma publicação no Instagram, o pescador submarino Giacomo De Mola relatou como encontrou o navio por acaso. Ele disse que a visibilidade não era boa e que seu coração parou quando ele se aproximou e viu uma imensa superfície coberta de ânforas. A embarcação, de 21 metros de comprimento e 6 de largura, transportava principalmente ânforas do tipo Dresse 1A, grandes e cilíndricas, que costumavam ser usadas para transportar vinho. Jorge Messi, pai do jogador Lionel Messi, morreu nesse final de semana. Ele lutava contra uma doença desde o início da Copa do Mundo. A causa da morte não foi divulgada.
Lionel Messi se despediu do pai. O astro argentino de futebol viajou à sua cidade natal de Rosário para dar o último adeus a Jorge Messi, enterrado em uma cerimônia íntima. O velório transcorreu sob o máximo sigilo e em meio a um forte esquema de segurança. Nas imediações do cemitério se reuniu um pequeno grupo de pessoas entre jornalistas, policiais e fãs, muitos dos quais levaram presentes para se despedir do homem que teve um papel central na carreira do campeão do mundo como pai e como agente. É o melhor jogador do mundo, a melhor pessoa do mundo. E é tudo graças ao pai dele, à família dele, porque o pai foi o grande pilar dele. Tudo que vem do pai dele nos deixa tristes. Tristes. É como se fosse um familiar nosso. Que nos deixa tristeza. É como se fosse um familiar nosso. Me cayó mal, como todos os argentinos que... Eu não recebi bem, como todos os argentinos que amamos o Messi. Fiquei muito triste pelo Messi, por todo o entorno do Messi. Nós amamos o Messi aqui, na Argentina, como... Vem Maradona e o Messi. Messi aqui na Argentina, é como... Vem Maradona e Messi. A família não revelou a causa da morte, mas o jornal Clarín indicou que Jorge Messi enfrentava um câncer há meses. Seu sofrimento veio à tona durante a Copa do Mundo de 2026, quando o camisa 10 desabou em lágrimas após um gol contra a Argélia, choro que a imprensa local associou ao estado de saúde do pai. Depois desse episódio, a família confirmou que Jorge estava sob acompanhamento médico, sem dar mais detalhes. Ao término da Copa do Mundo, o craque do Inter Miami viajou a Rosário para visitá-lo. Um jornal espanhol revelou que o FBI e a Interpol atuaram juntas para evitar um plano de matar o jogador Lionel Messi durante a Copa do Mundo. Uma das ameaças ocorreu antes da partida entre Argentina e Jordânia. Segundo o documento, um homem telefonou para o aeroporto de Dallas e afirmou que invadiria o estádio, acompanhado de outras 2 pessoas levando explosivos e um fuzil, com a intenção de atacar o craque argentino. O relatório da polícia norte-americana também encontrou ameaças contra outros jogadores, incluindo o jogador português Cristiano Ronaldo. A pressão contra o presidente da FIFA ganhou um novo capítulo. A Federação Norueguesa de Futebol pediu a renúncia de Gianni Infantino por conta das ações tomadas durante a Copa do Mundo e o projeto para privatizar a competição. A Federação Norueguesa de Futebol quer que Gianni Infantino renuncie à presidência da FIFA. A presidente da NFF, Liz Klaveness, citou 3 motivos: o projeto abortado de abertura a investidores privados, o fim da suspensão ao americano Balogun durante a Copa do Mundo de 2026, após a intervenção de Donald Trump, e a atribuição pela FIFA de um autodenominado Prêmio da Paz ao presidente dos Estados Unidos. Ele não conta com a confiança institucional necessária para dirigir a FIFA de forma estável nestes tempos. Não há retorno para Gianni Infantino. A comunidade internacional do futebol está muito dividida, e agora precisamos da oportunidade de nos unir. Por isso, vamos pedir ao presidente da FIFA que renuncie. Há vários anos, a Federação Norueguesa está na linha de frente das críticas a Infantino, presidente da FIFA desde 2016. E por enquanto o único candidato às eleições previstas para março de 2027. O fracassado projeto de abrir a FIFA a investidores privados foi a gota d'água. Os pedidos de desculpas não aliviaram a pressão sobre o presidente da Federação Internacional de Futebol. Na quinta-feira, a UEFA, a Confederação Europeia, manteve sua ameaça de boicote às competições da FIFA, indicando que perdeu a confiança na presidência de Infantino. Já a sul-americana Conmebol, que foi a primeira confederação a anunciar seu respaldo à sua reeleição, questionou as reiteradas ações unilaterais da mais alta autoridade do esporte, sem mencionar diretamente o dirigente. A CONCACAF, que reúne 35 federações da América do Norte, América Central e Caribe, filiadas à FIFA, acompanhou a UEFA em suas críticas contra a iniciativa de privatização. O Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol reafirmou por unanimidade seu apoio a Infantino na quinta-feira, e também lhe agradeceu seu apoio constante ao futebol africano ao longo dos anos. Para ser reeleito, ele vai precisar da maioria dos 211 votos dos membros da instituição. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify. Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.